Bom, gente, 10h42 aqui no Rio de Janeiro. O Bitcoin continua apresentando muita volatilidade. Eu estou aqui plotado no diário, onde o Bitcoin hoje fez a mínima em 57.717 e a máxima em 59.486. Então, vamos bater o papo sobre Bitcoin. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma análise gráfica. E me segue lá no Instagram, @GabsCryptoLife. Só escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vou começar falando sobre os dados da super quarta de ontem. Os Estados Unidos que apresentaram uma desaceleração para menos de 3% na inflação, a inflação que aumentou menos do esperado nos Estados Unidos, e isso incentiva a taxa de juros a ter um corte mais cedo, né? O mercado, depois daquele colapso, aquele temor da recessão, lá no dia 5, já basicamente tinha antecipado que era importante, que era de suma importância a gente ter o corte da taxa de juros. E a inflação ter diminuído, ou na verdade ter aumentado menos que o esperado, reforça a ideia de que é possível ter um corte na taxa de juros, seja ela de 1/4 ou seja ela de 0,5%, tá? Mas o fato é que até final do ano a gente vai ter mais de 1% de corte na taxa de juros. O mercado, o Bitcoin, ele antecipou essa movimentação, chegando lá na região de 62 mil dólares, praticamente, quando saiu a notícia de que bancos europeus tinham apresentado que a inflação europeia do Reino Unido, por exemplo, diminuiu, né, comparado teve dados melhores do que o esperado. Então o mercado antecipou, o Bitcoin buscou uma alta considerável, foi buscar a região de 62 aqui, onde eu já tinha reportado para vocês que essa região apresentava uma resistência grande. A gente tem muitas ordens de venda nessa região de 61, 62 que estão diminuindo consideravelmente, porque cada vez que a gente bate, muita gente é liquidado, muita gente vende, na verdade, não é liquidado, muita gente vende e sai do mercado. Então, a gente continuou enfrentando e isso aconteceu. Agora, se a inflação subiu menos que esperado e, consequentemente, a gente vai ter um corte na taxa de juros, por que o Bitcoin não continuou subindo? Porque o esperado era o Bitcoin continuar subindo, porque isso é uma coisa positiva para o mercado. E, de fato, o Bitcoin vai continuar subindo, porque o corte da taxa de juros é uma coisa positiva. Mas, como eu falei, o mercado se antecipou. O mercado já tinha subido antes da divulgação da taxa de juros, e é basicamente isso que fala aqui. A impressão de baixo IPC é alimento para o Bitcoin testar novas máximas históricas, diz chefe de pesquisa da Grayscale. Como eu falei aqui, matutando isso desde o início do vídeo, um corte na taxa de juros vai fazer com que o Bitcoin busque novamente essa região de 70, 71, 72 mil dólares. Com a diferença de que quanto mais a gente acumula e lateraliza aqui, mais força teremos para romper essa região a próxima vez que viermos tocá-la, tá? Então, sem desespero. Eu vou para a análise gráfica ali. Quero mostrar para vocês que pode acontecer do preço vir buscar regiões mais baixas hoje, mas vocês não podem se desesperar. Por quê? O governo dos Estados Unidos movimentou 10 mil bitcoins ontem. E, basicamente, isso criou um medo de despejo no mercado, porque esses 10 mil bitcoins podem ter sido ou foram os bitcoins apreendidos ainda lá do Silk Road. Então, esses bitcoins podem ser despejados a qualquer momento no mercado. E aí isso seria um cenário ruim para o Bitcoin, e esse medo também ajudou o Bitcoin a dar essa segurada, tá? Então hoje o Bitcoin ele pode vir, não se assustem se ele vier tocar essa região aqui de 54, 55 mil dólares, quiçá vier a tocar aqui a região de 53 mil dólares no finalzinho aqui da retração de Fibonacci, chegando praticamente ali no zero da retração de Fibonacci.
Não se assustem se isso vier a acontecer, tá? O mercado está precificando, o mercado está posicionando, e não faz o menor sentido baleias estarem acumulando enquanto o varejo está saindo do mercado, enquanto o varejo está perdendo posição. Por isso, não percam posição. O nosso RSI estocástico aqui está no 41, tá? Está no 41. Se o Bitcoin buracar e perder essa zona roxa de suporte hoje, o nosso RSI vai lá para casa dos 30. E aí é de suma importância que vocês aproveitem o momento para acumular, não para sair. Gente, vocês, não, independente do medo que vocês tiverem, não se sai com preço tocando a banda inferior da banda de Bollinger. Quer sair, tá com muito medo, apesar de eu achar isso uma loucura, espera pelo menos o preço vir tocar a mediana. E aí vocês saem. Mas mesmo assim é loucura. O meu ponto de vista nesse momento não faz sentido sair do mercado criptográfico. Tá? Como eu já reportei, a gente se distanciou da MM200 e é muito difícil quando a gente rompe a MM200, a gente romper ela de volta para cima de primeira. Então a gente, de fato, rompeu ela para baixo, veio tentar romper aqui no dia 10, no dia 11, no dia 13, ontem, tá? Então assim, o preço pode novamente hoje vir tentar também romper a MM200 aqui na região de 61, 61 e pouco, tá? E as ordens de venda dessa região que estavam altas ontem, anteontem, estão se esgotando. Vai chegar um momento que quem tiver que vender já vendeu e o preço vai ter força para romper e vir buscar a nova resistência aqui de 64 mil. Tá? O que eu quero que vocês foquem é em basicamente duas coisas. Primeiro, a adoção de ETF de Bitcoin dispara 44%, aumentando a posição no segundo trimestre. Grandes mercados dos ETFs, como a Grayscale, está acumulando Bitcoin, continuam comprando. Tá? Eu já reportei para vocês que só no mês passado 23 bilhões de dólares foram acumulados, foram movidos de exchange, isso de baleias, de exchange para carteiras criptoativas. Então as baleias estão acumulando. Tá? As baleias estão acumulando. E isso daqui cada vez está mais vigente. Aquele crash que a gente teve lá na Covid em 2020, que fez uma armadilha de urso, a gente estava cada vez mais aumentando a amplitude dessa grande cunha triangularizada, e a gente está vivendo isso cada vez mais aqui. A gente está vivendo isso aqui. A gente teve esse bear trap, a amplitude da nossa cunha triangularizada. A gente está estressando ela em amplitude cada vez maiores, tá? Cada vez maiores. Então, isso está muito parecido, e se a história se repetir, a gente vai iniciar uma outra alta exponencial que vai levar o Bitcoin lá para, no mínimo, 109 mil dólares. Isso é um fato. O Bitcoin vai para 109 mil dólares. Isso aqui tudo, gente, é uma grande bandeira de alta, tá? Que está cada vez maior. Quanto mais a gente acumular dentro dessa bandeira, maior vai ser a nossa pernada exponencial. A nossa onda de Elliott aqui no diário ainda segue vigente, tentando sair dessa onda 4, onde a gente quase iniciou a onda 5, recuou, mas a gente aqui, basicamente, a gente fez um dump antes do nosso pump espasmódico. Então vocês precisam ter paciência, precisam aproveitar esse mercado para acumular, até porque o nosso Total 2 faz esse padrão de bandeira, que é a nossa onda 2 da onda de Elliott, super vigente do mesmo jeito, que quando estourar vai levar o market cap das altcoins para no mínimo 1,6 trilhões, 1,5 trilhões, e depois vai fazer o nosso market cap das altcoins para no mínimo 3 trilhões de dólares, onde a gente vai ver Solana batendo $1.000, onde a gente vai ver Ethereum batendo $10.000. Então, enquanto a história estiver rimando, eu acho muito arriscado sair nesse momento no mercado cripto, tá? Enquanto eu trouxe para vocês que a Venezuela proibiu a Binance e proibiu o uso privado de criptomoeda, as remessas aumentam mesmo com essa proibição. Inclusive, o governo venezuelano usa stablecoins para tentar driblar as sanções do petróleo, como está fazendo a Rússia, como El Salvador está fazendo, não por sanção, mas para tentar
negociar com a Rússia. Então, mesmo Bolívar venezuelano para vocês, criptomoedas para mim. É basicamente isso que está acontecendo na Venezuela. Com a população também utilizando de VPNs privados para tentar driblar essa proibição da Binance, tá? Enquanto isso, um entusiasta cripto famoso no Twitter destaca 3 eventos importantes que provam que ainda estamos iniciando o nosso bull run. Primeiro, baleias acumulando Bitcoin. Já trouxe isso diversas vezes para vocês. Baleias com pelo menos 100 Bitcoins começaram a acumular de forma absurda o Bitcoin e mostra que 45% dos Bitcoins nem se moveram nos últimos 6 meses. Quem está vendendo Bitcoins é basicamente o varejo. Tá? Segundo, como eu trouxe para vocês, expectativa do corte da taxa de juros, dados financeiros menor do que o esperado, as coisas melhorando daquela possível recessão global. Terceiro, compra absurda das empresas, instituições e corporações como a MicroStrategy, como a Grayscale, como a MetaPlanet, comprando Bitcoin. Então, isso tudo está levando a gente a crer que a gente ainda está cada vez mais vigente o início da nossa quinta onda e a nossa batalha aqui para buscar os 109 mil dólares, que seria a nossa meta 1. Então, use esse momento para acumular Bitcoin, para comprar Bitcoin, para estar bem posicionado no mercado. Quem não sabe operar nesse mercado, clica no link abaixo dos nossos materiais que vocês vão ter a segurança que vocês precisam para aprender a operar. Se você está tentando operar, se você quer ter mais segurança, clica no link abaixo. Sugere aí que outras criptomoedas vocês querem que eu analise. Eu vou ficando por aqui. Bons trades!